Mel. Vamos dar início à palestra pública de hoje, que é realizada todas quarta-feiras, 21h30. 20h30, né? 20h30, perdão, isso. E será ministrada pelo palestrante hoje, Márcio. Não conhecia, mas diz que é data da casa, né? Nasceu praticamente aqui e eu fiquei contente, né? Obrigado, Márcio. Agradeço também a presença de todos e agradeço o Márcio também por doar um pouquinho do seu tempo para a fraternidade. Obrigado, Márcio. E nós iniciaremos então com a leitura de uma mensagem do livro Palavras da Vida Eterna, capítulo 152, Descansar. Psicografia de Emmanuel, por Francisco. Descansar. E ele disse-lhe: vinde vós, aqui à parte, a um lugar deserto, e repousar um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. Marcos, capítulo 6, versículo 31. Pressa e agitação caracterizam o ambiente das criaturas menos visadas em todos os tempos. Na época de Jesus, muita gente já ia e vinha, aqui e acolá, sofrendo a pressão da existência da ida material, acreditando não dispor de tempo para pensar. Isso fez que o Mestre Jesus se dirigisse à multidão, exortando: vinde vós, aqui à parte, a um lugar deserto, e repousar um pouco. Entretanto, assim como aparece que os exageram nas próprias necessidades, caindo em precipitação, temos os companheiros que excedem no descanso, encontrando a cada passo motivo para a fuga do dever a cumprir. A vida de embaraços mínimos declaram-se fadigados, desiludidos, deprimidos ou enfermos e param a máquina do serviço que lhe compete, recolhendo-se à inércia com o pretexto de meditação, refazimento, virtude ou prece. Para isso, muitos dizem que o próprio Jesus aconselhou o repouso e a oração, esquecendo-se de que o Senhor reconstituía as forças no retiro, a fim de tornar ao serviço e prosseguir trabalhando. Nesse sentido, convém recordar as palavras textuais do Evangelho. Jesus não afirmou: repousai quando quiserdes, mas sim repousar em pouco. Meus queridos irmãos e irmãs, vamos então para a prece que será feita pela nossa irmã Maria de Lourdes. Então vamos celebrar o nosso pensamento a Jesus. Boa noite a todos. Que nós possamos todos agradecer esse momento tão importante que aqui estamos, Jesus. Deus nosso Pai, agradecendo
a presença desses mensageiros que sempre conosco está nas nossas lutas diárias, fazendo com que as nossas dores sejam mais aliviadas, os momentos deselegantes da nossa vida sejam mais abençoados com todos aqueles que nos rodeiam e nos dá a coragem, a fé, a perseverança para continuarmos com alegria, satisfação e amor. Te amando, Jesus, e tendo você do nosso lado, nada tememos. E nesta noite nós te agradecemos por estarmos aqui nesta casa, onde tem tanto nos acolhido. Muito obrigada. Fique conosco hoje e sempre. Que assim seja. E assim, em nome de Deus e do nosso grande Mestre Jesus, iniciaremos a nossa palestra de hoje com a leitura que será feita para nossa irmã Amanda. A leitura de hoje é do capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo. Egoísmo, item 11. O egoísmo, essa chaga da humanidade, deve desaparecer da terra, onde retarda o processo moral. E é ao Espiritismo que está reservada a tarefa de fazê-la subir na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o alvo para a qual todos os verdadeiros crentes devem direcionar suas armas, suas forças, sua coragem. Digo coragem, pois é preciso mais coragem para vencer a si mesmo que para vencer os outros. Portanto, que cada um dedique seus cuidados em combatê-lo em si mesmo, pois esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias da terra. É a negação da caridade e, consequência, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Jesus vos deu o exemplo da caridade, Pôncio Pilatos do egoísmo, pois quando o justo vai percorrer as santas estações do seu martírio, Pilatos lava as mãos dizendo: que me importa? Ele disse aos judeus: esse homem é justo, porque quereis crucificá-lo? E no entanto deixai que os conduzam ao suplício. E por esse antagonismo entre a caridade e o egoísmo, é pela invasão dessa lepra no coração humano que o cristianismo ainda não conseguiu cumprir toda a sua missão. E a vós, novos apóstolos da fé, e que os espíritos superiores iluminem a quem incumbe a tarefa e o dever de extirpar esse mal, para dar ao cristianismo todas as suas forças e desimpedir o caminho das sarças que lhe estragam as marchas. Expulsai o egoísmo da terra, para que ela possa gravitar na escala dos mundos, pois é tempo da humanidade revestir seu traje viril, e para isso é preciso primeiro expulsá-lo do nosso coração. Emmanuel, Paris, 1861. Agora eu passo a palavra para o palestrante de hoje, o Márcio. Boa noite a todos. Boa noite. Está me ouvindo bem aí, Pri?
pode imitar? Pode? Eu não sei contar piada, então vou imitar. É com muita alegria que nós retornamos a essa casa de Jesus, cumprimentando sempre os coordenadores, agradecemos pelo convite e a coordenação da casa sempre renovando. Isso é muito importante, a gente ver pessoas novas, né? A coordenação, estava comentando agora, a renovação é sempre importante. E para renovarmos hoje, nós trouxemos esse tema. Nós vamos começar a palestra de trás para frente. Então a nossa irmã, ela fez o resumo da exposição, da reflexão de hoje, que é falarmos de uma coisa que a gente não gosta muito, que é do egoísmo. Mas quem está falando para nós é Emmanuel. Márcio, mas será que é o mesmo Emmanuel, aquele do Chico, aquele Emmanuel que conduziu o trabalho do Evangelho de Jesus em terras brasileiras para exemplificar o Evangelho aqui para o mundo? Esse mesmo. Em 1861 ele estava presente na Pleiade e nós vamos ver um pouquinho de como ele chegou lá. Evangelho e nós, uma porta e uma estrada. Quais são as portas que nós escolhemos hoje e qual a velocidade que eu quero percorrer nessa estrada? Quem permite isso é o nosso Evangelho. Aí nós perguntamos, como o Evangelho de Jesus, o Evangelho segundo o Espiritismo, pode nos ajudar? Todo mundo aqui tem uma resposta, e provavelmente vai estar certo. E essa resposta vai dizer muito no fundo do nosso coração, como o Evangelho está presente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nos nossos afazeres. Como que ele está presente? Eu escolhi essa resposta aqui. Está lá no capítulo 17, no item 4, quando diz assim: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações. Ou outras traduções, né, as suas inclinações más, depende da tradução do Evangelho, nós vamos ter o âmago do que é ser cristão, do que é ser espírita. Se fosse para estar aqui na tribuna espírita, não pode ser egoísta, eu não estaria aqui. Falar dela, convida o outro, então, ia sobrar algum? Não sei. Eu não conheço todos, mas pela previsibilidade, pelas possibilidades, pela probabilidade, talvez nenhum de nós aqui ainda está na condição de missionário, de uma Madre Teresa de Calcutá, de um Francisco Cândido Xavier, de Valdo Pereira Franco está caminhando para isso, né? Nós temos vários exemplos no mundo, mas são pontuais. Então, nós estamos aqui mais ou menos interconectados com os nossos esforços. Então, se você tem essa possibilidade de esforçar, então você é um verdadeiro cristão. Ninguém falou aqui que tem que ser perfeito para ser espírita, porque senão não vai entrar nessa casa. Agora, se eu tenho as minhas más inclinações e eu estou me esforçando, aí sou cristão. Percebemos a diferença? O cristão é aquele que se esforça. Então, quando a gente olha, o outro fala: nossa, mas espírita tem fazendo isso? É uma leitura equivocada de visão de mundo. Está se esforçando. Opa, é isso aí, o esforço. Por que eu estou falando isso? Porque nós comparamos períodos, né? 2022, nós estamos agora entrando em março, mas estamos no início do ano. Então, praticamente, muitos dizem, né? Começa o ano no Brasil quando? Hoje é carnaval. Então é hoje, né? Então hoje praticamente começa o ano para muitos. Então é aquele ano. O empresário, o ano para o funcionário, o ano para o funcionário público, o ano para o empreendedor, o ano para aquele que está procurando emprego, o ano para todos nós.
O que nós procuramos em 2022? Qual a nossa proposta? Qual o nosso planejamento? Todos fazem planejamento. As grandes empresas, minuciosamente, 2022 está tudo planejado, desde o 1º de janeiro. E muitos planejam as suas finanças. Como que eu vou planejar? Onde que eu vou investir? Se é na criptomoeda, se é em renda variável, se é em renda fixa. Eu quero fazer um investimento para que eu tenha facilidade financeira. Material, é importante. Outros ainda estão preocupados em fazer a renovação física. Olha, com esse Covid aí, eu comi demais, comi de menos, se exercite demais, se exercite de menos. Então tem que reformular. 2022 é o ano da mudança. Então, eu vou entrar numa academia, eu vou fazer isso, eu vou andar, eu vou parar de... Enfim, cada um vai fazer o seu planejamento e faz. Ou cumpre ou não cumpre, mas isso é uma outra questão. E alguns estão preocupados com a sua aposentadoria, né? O que eu vou fazer lá na frente? Vai ter aposentadoria? Não vai ter? Eu vou expandir minha empresa? Não vou expandir minha empresa? Vou colocar mais funcionário? É hora de investir? Não é hora de investir? O que eu vou fazer? Tudo isso é planejamento. É importante, gente? Lógico que é. Muito importante, porque nós vivemos no mundo da carne. Então, dai a César o que é de César, é Deus o que é de Deus. É importantíssimo. Agora, olha a pergunta. É o mais importante? Veja, então, é importante? É importante, mas é o mais importante? Então, nós trouxemos aqui para ampliar o horizonte, lá no Livro dos Espíritos, por que nós estamos falando desse orgulho? Porque lá na questão 785, Kardec pergunta aos benfeitores: qual o maior obstáculo ao progresso? Muitos já sabem a resposta: o orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, pois o intelectual sempre avança, então a tecnologia vai avançar. Para o moral, precisamos recrudescer o egoísmo e o orgulho. Outra pergunta que ele faz, eu peguei só um trechinho, tá, gente? Dentre os vícios, qual o que se pode considerar radical, complicado de você extirpar do coração, das relações, extirpar do relacionamento social? Qual é o vício? Já o dissemos muitas vezes, respondem os benfeitores: o egoísmo. Dele deriva todo o mal. Ele não falou algum mal. Todo o mal vem do egoísmo. Se a gente procurar, não gostei disso, procura lá a raiz, egoísmo, raiz, filho predileto, orgulho. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há o danado egoísmo. Aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. E ele vai avante lá na 1019, lá quase no finalzinho do livro, praticamente aí, a última pergunta: o reinado do bem poderá implantar-se algum dia na Terra? O que vocês acham? Sim ou não? Sim! Mas olha a condição: é pelo progresso moral e pela prática das leis de Deus que o homem abrirá para a terra os espíritos bons e dela afastará os maus. Estes, porém, só o deixarão quando o homem tiver banido quem? O orgulho e o egoísmo. Então, a proposta desse ano que nós começamos, né, eu e a Adriane, e o nosso grupo de estudo, que vou compartilhar um pedacinho com vocês, a pandemia permitiu estudarmos, né, mesmo que à distância, e continuarmos os estudos. E um livro em especial que eu vou comentar agora, para falarmos do nosso planejamento, do nível do nosso orgulho, do nosso egoísmo. Porque dentro do movimento, em algumas situações, nós começamos a falar, né, Osmar, de idade. Se começar a falar muito de idade, o cabelo já começa a ficar branco, então vamos deixar isso de lado, né? Eu
nasci em Cornélio, mas eu convivi muito aqui em Biporã, morei um tempo aqui. Então tenho um carinho muito grande por essa casa, que era aquela casinha de madeira, né? Depois tem que perguntar para o pessoal ainda que está nativo ainda, né? Tem gente aí que é daquela época lá. Então acendia, apagava aquela, achava um mancho, né? Apagava aquela luz, ficava tudo escuro. Tinha gente que tinha medo, né? Então hoje não apaga mais, né? Apaga só nas reuniões. Mas enfim, nós temos hoje uma meta. 2022. Como enfrentar o nosso orgulho. O orgulho é meu, não é do outro. Tem como eu transferir? Eu falava, dá para minha mãe os 50% do orgulho. Tem como? Primeiro que ela vai querer, lógico, né? E outro que não tem como transferir, não tem como fazer Pix. A gente faz Pix e tudo. Não tem no cartão, faz Pix. Deu problema, faz Pix. O orgulho não tem. Não tem jeito de fazer Pix. Não tem jeito de fazer transferência. Não tem jeito de fazer uma TED. Então o orgulho, o egoísmo é meu. Exclusivo. E como eu trabalho com esse nesse período de 2022? Todos os planejamentos são importantíssimos. Agora, como desgastar esse vício que assola meu coração? Qual é o nível do nosso orgulho hoje? Eu procurei na internet rapidamente e encontrei esse cidadão aqui, o psiquiatra espiritualista, não é espírita, David Hawkins. Eu não vou comentar como ele fez essa pesquisa, mas eu achei muito interessante, está pequenininho aqui, ó. Ele vai de 20 a 700 examinando aí a escala dos sentimentos, vergonha, culpa, aí ele vai lá, tristeza, medo, até ele chega mais ou menos, não concordo muito com ele, né, mas chega mais ou menos no meio, aí 175 orgulho. Depois só vem coisa boa, ó, coragem, neutralidade, mais ou menos, não é muito bom, né, mas boa vontade, até chegar na paz e na nação. Então, se nós tirássemos a nossa foto Kirtan, né, vai interferir no nosso campo eletromagnético, vai ver a cor da nossa aura. Então, não tem como você falar assim, não, eu estou bem, estou bem. Aí mede lá, a aura está lá no laranja. Você está muito bem, né? Laranja está muito bem. Você precisa ficar o quê? Ultravioleta ali. E isso aí mede o quê? O nível. Então, nós já temos pesquisadores fazendo esse tipo de análise e não tem como mentir. Mediu sua áurea ali, é fato. Muito bem. Então, cada um de nós temos o quê? O padrão. E nós alteramos esse padrão. Jesus não alterava o padrão. Pôncio Pilatos vai matar Jesus. Tranquilo. Vai ser crucificado. Tranquilo. Vai ter que carregar a cruz. Tranquilo. E nós? Aí eu estava desesperado, né? Estava fazendo um monte de coisa. Veja, por que eu ainda expresso o sentimento de orgulho nas minhas atitudes? Então eu trouxe a foto aqui, o cidadão está com um pacote de orgulho na mão e o outro num pedacinho de árvore. Para ele segurar a mão do outro e ajudá-lo, ou melhor, e pegar ajuda, ele vai ter que soltar o pacote do orgulho. E aí? Para soltar esse pacote? Uma situação desafiadora. Olha a outra aqui. Tema do dia, orgulho ou humildade. Então a gente olha para o outro de cima para baixo. O outro é sempre pequeno e eu sou sempre grande, né? E aí o outro vai olhando para o outro e é uma escala. É um ciclo vicioso. Eu quero sempre olhar o outro de cima para baixo. Que proposta, que padrão que é esse? Né? Nas relações, um está em cima, outro está embaixo. Por quê? Não somos iguais? Outra, o orgulho separa mais do que a distância. Quando nós estamos num alto nível de orgulho, nós estamos mais separados, mesmo próximo do outro. Por quê? Porque quando eu sempre tenho a razão e o outro não tem a razão, eu crio cisão, eu sinto buraco, eu não crio pontes. Porque é sempre o outro que tem razão, ou melhor, sempre eu que tenho razão, o outro nunca tem razão. Então nós vamos criando abismos, paredes. Então no relacionamento, seja ele de em
qualquer situação, profissional, familiar, conjugal, o egoísmo e o orgulho é aquele cidadão que fala assim: você está certo, não tem desculpa, você está certo, não perdoa, você está com a razão, tem que falar as verdades. Que verdade? A única verdade é de Jesus. Nosso é ponto de vista. A única verdade é de Jesus. Então quem está com a verdade? É a sua verdade pessoal, que não é verdade de ninguém, talvez, mas é a sua. A sua opinião, tudo bem. E o outro tem opinião também. Veja o mundo que nós estamos. Aceitamos ou não, ouvimos ou não o outro. Então eu trouxe agora para nós irmos para a prática. E tudo isso que eu falei demais, agora vamos praticar. Observando um cidadão chamado Emmanuel, por que ele chegou lá no Livro dos Espíritos e estava fazendo parte da pleide, da fundação, da base da doutrina espírita? Porque quando ele estava aqui orientando os trabalhos de Chico Xavier, ele fala para os amigos que ele queria publicar um livro. E lá na introdução desse livro, há 2000 anos, que muitos já leram, convido para reler e estudar, que é diferente, né? Estudar é bem diferente. Então, quando a gente está estudando, são vários pontos de vista, um acrescenta mais, um tem uma visão que eu não tinha. Então, quando a gente estuda esse livro, nós vamos verificar o quanto que a doutrina espírita nos ajuda a enfrentar o nosso inimigo interno, que são os nossos vícios. Na introdução ele diz assim: em 7 de setembro de 1938, afirmava ele em pequena mensagem endereçada aos seus amigos encarnados: algum dia, falando Emmanuel, se Deus me permitir, falar-vos-ei do orgulhoso Patrício Públio Lentulus, a fim de algo aprenderdes nas dolorosas experiências de uma alma indiferente e ingrata. Esperemos o tempo e a permissão de Jesus. Ele falou para alguém pedir para Jesus, não está claro aqui, mas eu creio que seja dessa forma, né? Os enviados de Jesus: olha, fala para Jesus se ele me permite falar de uma reencarnação. Emmanuel fez tanta coisa, gente, por que ele vai pegar lá um senador romano orgulhoso? Pergunto para você, por que ele fez isso? Poderia falar de coisas maravilosas, que eu fui isso, que eu fui... Não, vou falar dessa reencarnação. Por quê? Porque a humanidade, não é Brasil, é a humanidade, vai ter uma vivência de quanto essa reencarnação foi importante. E aí, na introdução ainda: exército de operários do teu Evangelho, nós nos movemos sob as tuas determinações suaves e sacrossantas. Ampara-nos, Senhor, e não nos retire dos ombros a cruz luminosa e redentora, mas ajuda-nos a sentir nos trabalhos de cada dia a luz eterna e imensa do teu reino de paz, de concórdia, de sabedoria, em nossa estrada de luta, de solidariedade e de esperança. Veja como os benfeitores oram: não nos retire dos ombros a cruz luminosa e redentora. Como a gente observa muitas vezes quando nós oramos, ainda por orgulho, ainda por egoísmo: Senhor, tira esse problema da minha vida, livra o problema do meu filho, cura não sei quem. Olha como é que a gente fala com Jesus, muitas vezes. Vocês já se pegaram e fizeram? Eu faço isso direto. Eu falo: Márcio, Emmanuel, não nos retire dos ombros. Graças a Deus, Senhor. Dê forças para que eu supere esse desafio. Não deixe a coragem sair da minha vida, que eu tenha coragem, que eu tenha perseverança, porque isso é para o meu bem. O Espiritismo dá uma outra leitura e visão de mundo.
E aí nós vamos adentrar a história. Eu vou contar um trechinho para deixar todo mundo bem curioso aqui, viu, Osmar? Depois, se não tiver o livro, providencia esse livro, faz uma ciranda, compra o livro, empresta o livro, pega na internet, que tem também, porque é imprescindível. Uma fala lá do Astolfo, né, de Londrina. Não podemos morrer, não podemos desencarnar sem ler esse livro. Aí ele apelou, né? Mas ele brinca falando dessa forma para a gente ler e absorver os pormenores, como que Emmanuel chegou a ser o instrutor espiritual do Evangelho para o mundo. Vivenciar o Evangelho de Jesus aqui com Chico Xavier. Públio Lentulus é um senador romano. Primeira pergunta da noite. Um senador romano entrará no reino dos céus vitorioso? Está provando aqui que é possível, mas não há privilégios. Olha lá, hein? É possível, mas não há privilégio. A mesma fala para os senadores romanos e para nós é igual. Não tem privilégios para o nosso Criador. Mas um senador tem muito poder terreno, né? Passageiro. Então imagine, o senador da República do Brasil é uma coisa, senador nos Estados Unidos é outra coisa. Agora, senador de um dos maiores impérios de todos os tempos, era muito poder, gente. Ele está com a sua filha com lepra na época e hanseníase hoje tem cura, na época não tinha cura. Então, Flamínio Severo está conversando, que é o outro senador, conversando com ele, fala: olha, você deve procurar as terras lá de Jerusalém, porque lá tem um clima bom, e lá você vai conseguir curar mais rápido a sua filha, se é que você vai conseguir curar ela, né? Porque hanseníase não tem, lepra não tem cura na época. E a sua filha Flávia está acamada. Mas uns meses antes, ele conversava, ele teve um sonho, que ele tinha sido também senador romano, e que ele tinha uns probleminhas lá com outros senadores, com os outros políticos. Então, Emmanuel era bem bonzinho naquela época, né? Ele falava assim: ó, aquele fulano lá está me dando problema na política aí, manda tirar, cega ele os 2 olhos. Assim, você imagina quanto que ele não cegou? Aí eu fico perguntando, né? O que será que mais Eleutério Cunha era nessa época? Mano, estava cegando os adversários políticos. Osmar, sabe essa mora terra? Rapaz, então, um cidadão na África do Sul, fugiu agora o nome dele, se for olho por olho, dente por olho, a humanidade estaria cega. Então veja, é muito profundo isso. Ele sonha e fica aquilo, né, latente, e fala aos famílias: isso aí deve ser outra coisa e tal, e fica isso na cabeça. E aí ele vai para Jerusalém.